acabei de elaborar, embora está um pouco ruim de leitura aqui, uma pequena demonstração do cálculo do resultado primário de que trata a LRF e outros instrumentos também. A LRF trata como mais um instrumento de referência, né? Quando naquele dispositivo a gente viu que se acaso no bimestre houver excesso de despesa que não vai atender o resultado primário, então as medidas devem ser tomadas com relação à redução de empenho. Mas para isso a gente tem que entender o que é o resultado primário, que nos municípios a gente não tem, vamos dizer assim, não digo um bom relacionamento, mas a gente não interage muito com esse instrumento. Isso é mais do governo federal mesmo. O resultado primário ele é decorrente do confronto entre receitas e despesas, mas não da receita e despesa total. Por quê? Entende quem montou este estranho cálculo do resultado primário que a gente deve excluir da receita total aquelas receitas compreendidas como as receitas financeiras e das despesas também, aquelas tidas como financeiras. Então, o que são receitas financeiras para o resultado primário? Aplicações financeiras, por exemplo, alienação de bens, o valor, né, da venda de bens, as operações de crédito, as receitas de operações de crédito, tudo isso não deve fazer parte da receita para o cálculo do resultado primário. Por quê? Porque não se tratam de receitas que pertencem inicialmente ao ente e nem mantêm regularidade. Então eles querem excluir essas. Por exemplo, a receita de alienação de bens, ela não tem regularidade, ela eventualmente ela ocorre. A operação de crédito é a mesma coisa. As aplicações financeiras, bom, essas até são meio regulares, mas são consideradas financeiras e têm que ser excluídas desse cálculo do resultado primário. Assim como na despesa. Temos que tirar a amortização de empréstimos, juros de empréstimos. Tá? Nessa simulação aqui, vamos apagar esse negócio. A receita total do município é de 4 milhões e 100. Tá? Vamos excluir as chamadas receitas financeiras, aplicações. Esse município, isso aqui tanto é na parte da estimativa quanto da execução. Então, esse município orçou, né, está na fase de orçamento, orçou sua receita em 4,100 e tem, nesse orçamento, nesse valor estão incluídos os 600 mil de aplicações que ele está tirando aqui. Ó. E está tirando também a operação de crédito nesse valor. Então, a receita líquida dele, a que pertence a ele originalmente, é de 2 bilhões. Vitor, você podia aumentar um pouquinho ali, porque nem meu paravisor novo não estou enxergando. Aqui embaixo, né? Então sobra de receita primária 2 milhões. A despesa total também é 4,100, mas quando se tiram os juros que estão incluídos nesses 4,100, a amortização de empréstimos, que também está incluído aí, a despesa primária é de 3 milhões. O que dá para se concluir aí? Que o resultado primário é negativo. Né? Aqui, diferentemente da União, a União projeta um resultado primário positivo, só que não tem conseguido alcançar. Mas o que se conclui dessa situação aqui? Que o orçamento só conseguiu ser fechado ao incluir as aplicações e as operações de crédito. Caso ele não contasse com esse dinheiro, não conseguiria atender as suas despesas originais também. Né? Então esse município aqui é dependente para fechar em 4 milhões e 100 de operação de crédito de 1,5 milhão. Ele não conseguiria atender a esses 3 milhões e 50 somente com as suas receitas ditas próprias. Ele precisa das aplicações e precisa de fazer a operação de crédito.
Claro que essa situação poderia ser diferente, se ele dissesse assim, bom, nós não vamos conseguir a operação de crédito, então vamos diminuir a despesa 1,5 milhão. Tudo bem, mas ele projetou o seu orçamento com recursos externos. Ele não consegue fechar as suas despesas se não vier esse recurso externo. Né? Mas volto a dizer, ele poderia abrir mão de gastar este 1,5 milhão que está aqui, né? Que se vincula com o investimento. Ele pode abrir mão disso para poder equilibrar seu orçamento. Mas ele está equilibrado dessa forma, sim. Né? Porque, de qualquer forma, se não houver essa operação de crédito, ele não vai executar a despesa. Não, de qualquer forma, não vai. Mas qual é a situação dele? A situação dele é que, para efeito de resultado primário, ele é deficitário. Ele é um município com problemas, a princípio, estruturais, vamos dizer assim, né? Ele tem uma demanda, quer atingir, mas com suas próprias receitas não vai conseguir fazer. Desculpa, também chegou a estava interessante. Sim. Chegou a colocar as receitas primárias, quais são as origens? Sim, as primárias se obtêm a partir da receita total, menos as financeiras, as que não lhe pertencem, as que não mantêm regularidade. Então, tudo aquilo, transferências, os tributos, tudo isso entra como receita primária? Não. Não vale a regra para tudo. São só esses poucos itens aqui. Se você olhar nos dispositivos que tratam da receita primária, você só exclui essas. Dentro da escola, aí passa com o que cabe dentro dela, eu considero então as transferências, os tributos diretos. Ah, sim. Esses são as primárias. Agora, no convênio já eu considero? Considera. Porque, embora não seja de caráter regular. Né? Você vai encontrar, eu li várias coisas sobre isso, tem várias teorias, né? Mas o que vale, então, é a norma, e a norma manda você excluir algumas poucas situações. São essas duas aqui, e ainda a alienação de bens. Somente isso. Eu agora vou mostrar um cálculo do resultado primário que veio no manual, que nós vamos ver depois. Isso demonstrativo do resultado primário faz parte da RTBO. Tá? Então, eles mandaram um modelo, e por aqui a gente pode perceber claramente a situação desse hipotético município. Em 2010, a receita corrente era de 92.945, mais 2.666 de capital. Aí, para se chegar na primária, nós temos que descontar aplicações financeiras e da receita de capital, operações de crédito, amortização de empréstimos, alienação de ativos. Então, você chega na receita primária de 92. E aqui nós temos a despesa primária, então, no valor de 53. Ela é obtida a partir da soma da receita, despesa corrente, mais despesa de capital, menos juros e encargos da dívida e menos amortização da dívida. Neste município hipotético, ele obteve um resultado primário de 39 milhões. No outro ano, 44, 45, 50, 56 e 65. Depois a gente vai estudar essa questão do resultado primário, dos anos para frente e para trás, né? Mas vocês vejam que esse município aqui, se não contasse com as receitas de operação de crédito e nem de aplicação financeira, que aqui é previsão zero, ele atenderia as suas despesas primárias. Né? Ele atenderia as suas despesas. Então, é esse o resultado que a União quer buscar sempre, um resultado primário positivo, que mostra uma situação financeira saudável, ou seja, que ela consiga atender todos os seus investimentos sem contar com dinheiro externo ou dinheiro de aplicação financeira.
nós falamos aqui, né? Normas relativas ao controle de custos. A LDO tem que contemplar essas normas, já conversamos. Agora, tem que contemplar também a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Vocês já viram no LDO de vocês normas sobre a avaliação dos resultados? É muito difícil a gente encontrar numa LDO isso, né? Aliás, os municípios avaliam os resultados dos seus programas, mais difícil ainda é ver isso, né? Isso, gente, é de 2001, mas em 88 a Constituição já prevê a questão dos programas de governo, quando dispõe lá das competências do controle interno. Cabe ao controle interno também fazer a fiscalização dos programas de governo. Então, já se trabalhava intencionalmente com essa questão dos programas de governo. Somente, no entanto, o programa de governo veio se consolidar com a portaria 42 de 1999. Aí sim os programas de governo começaram a ser criados no município, né, para resolver os seus problemas. Será que é verdade? Não é bem assim, né? Os municípios não estão criando esses programas para a solução dos problemas, não. Estão criando muito mais para cumprir a lei, né? Demais condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Por que demais exigências? Porque já existem normas hoje. Transferência do setor público não existe? Existe a própria Lei 4.320, de 64. Existem normas do Tribunal de Contas, aquelas da Instrução Normativa 61 e da Resolução 28 de 2011 do Tribunal de Contas, que dão conta, que tratam, que versam sobre as condições para repasse de dinheiro para a sociedade civil organizada. E agora, mais recentemente, veio a Lei 13.019, que vai entrar em vigor dia 22 de janeiro do ano que vem, que deve mudar substancialmente essa questão das transferências de valores para entidades. Claro que a gente está dependente ainda de intervenção do governo do Tribunal de Contas, porque eles devem normatizar, eles devem, a partir da Lei 13.019, produzir instrução normativa ou resolução, não sei, revogando essas duas anteriores, que elas são decorrentes de leis anteriores, e ao derrubar elas, então, vão dispor de novas regras sobre transferências voluntárias. Mas ainda assim, se o prefeito quiser colocar lá na sua LDO novas condições para a transferência de recursos à iniciativa privada, pode colocar. Né? Pode não, ele deve colocar normas. Se assim, aí fica na dúvida aí, se ele não tem essa intenção, né? Mas se tiver, ele tem que colocar. Aliás, o próprio vereador poderia fazer isso, pode? Ao chegar a peça, essa peça orçamentária, né, planejamento orçamentário que é LDO, o vereador poderia impor uma condição nova, né? Pode. Ele arroga essas condições, até porque não se trata de criação de nova despesa, isso eles não poderiam fazer, né? Mas inserir um novo dispositivo regulatório para transferências de recursos, eles poderiam. O que poderia ser colocado como uma norma nova aí com relação à transferência de recursos para a iniciativa privada? Sei lá, hoje existem normas do tipo, se a entidade não tiver legalmente constituída, não pode, se não tiver X anos de... A nova norma agora define 3 anos, né? Vamos supor que aqui pode ser colocada uma exigência para 5 anos. O vereador pode dizer que o prefeito não está autorizado a transferir recursos para entidades que não tenham 5 anos de existência. Isso entra como demais normas para transferência. Um item, né? Um dispositivo, mas poderíamos colocar outros. Certo, gente? Essa lei fala só de valores, a 13.019? É só repasse financeiro? Não, ela trata das parcerias da poder público com a sociedade civil organizada, na forma de repasse financeiro ou não. Ou não. Isso quer dizer que as questões, outros tipos de investimento direto também não vão poder. Não vão poder.
Eu já entendi, logo que fiz a primeira leitura dessa lei, que não pode. Por exemplo, vamos citar um caso nosso lá, nós temos a ACEMUD, que é a Associação dos Servidores do município de Toledo. Eles pretendiam que o município transferisse dinheiro para ampliar as instalações lá. Eu falei, não dá mais, é um risco muito grande transferir, a lei já está aprovada, só vai entrar em vigor em janeiro, mas o tribunal pode entender que a gente está tendo uma vantagem oportuna agora, né? E eles já falaram, não é para a gente aprovar a lei de última hora, não. Falaram aqui, inclusive. Aí pensou-se, então, vamos construir, uma lei autoriza a construir. Eu falei, prefeito, é a mesma situação. Você está correndo por fora para criar o mesmo benefício para eles. No meu entendimento, não vai poder. Né? O resultado eu fiz, transferir dinheiro para eles construir ou nós construirmos individual. Não é? Fala, Humberto. Não, quanto ao aspecto da isonomia, da equidade, quando qualquer entidade e que não atinge o seu universo, ela é problemática, né? Tipo assim, você tem as próprias associações comerciais e industriais de cada município, nem sempre elas atendem todo o comerciante ou todo o industrial do município. Ela não é discricionária, discriminatória com relação a repasses, porque ela não atinge a todos. Assim vale para associações de leite, de suíno, de bovino, de quer que seja. Isso não é um problema? É um problema. Porque o cara que está fora, ele é munícipe da mesma forma, né? Sim. Estamos dando um recurso. Você tem razão em parte, sim, Roberto. Só que vamos analisar o seguinte: nem toda ação governamental vai atingir a todos. Por isso que tem aquele público-alvo, né, naqueles programas. Mas, com relação às transferências de valores, especificamente para entidades como associações comerciais, como CTG, grupo de danças, grupo disso e daquilo, que estão com um foco muito mais restrito aos seus associados, vamos dizer assim, embora abertos ao público, não mais será possível a transferência de recursos. No caso das associações comerciais, eu falei hoje de manhã, a gente discute com o tribunal porque a gente vê interesse público nisso, né? Ao você fomentar, ao passar dinheiro para a associação comercial e que eles fomentem de alguma forma a atividade comercial e industrial, nós estamos com interesse público porque isso vai, a intenção é aumentar as vendas e com isso a tributação, né? Mais ou menos nesse sentido. Agora, Vai gerar emprego. vai gerar emprego. Isso aqui é discutível, mas eu entendo como sem discussão, porque eles falaram, ó, transferência para CTG. O Município de Toledo sempre ajudou o CTG. Não vai poder mais. Por quê? Porque é um dinheiro que vai ficar restrito àquela comunidade e não vai produzir efeitos sociais palpáveis. Né? Até transferência para grupo de idosos. Toledo mantém uma boa parceria com grupos de idosos. Além daqueles benefícios que eles têm de recursos da assistência social, como a possibilidade de utilizar os CERTs e tal, que ele confere uma certa comodidade, convenhamos, né? Mas o município transfere dinheiro para eles para que eles promovam eventos, festinhas, viagens. Isso, eu estou na dúvida, particularmente, se vai ser possível a transferência futuramente. Nós temos leis aprovadas agora que vão até o ano que vem, isso vai ser possível, porque a lei já está aprovada. Nós fizemos uma lei para 2 anos, que o ano que vem é a lei eleitoral, né? É o período de vigência da lei eleitoral, então não dá para aprovar leis desse tipo naquele ano. Isso já está certo. Mas, a partir de 2017 para nós, será possível transferir dinheiro para grupos de idosos? Não sei. Sabe por quê? Só para eu complementar. Porque agora a lei quer que você demonstre os resultados sociais, a lei 3019, obtidos. Então você tem que fazer um diagnóstico antes dessa situação, a entidade vai ter que se submeter a um edital de chamamento, uma vez aprovado, depois de aplicado você tem que mostrar esses resultados que foram obtidos, os resultados sociais. E como é que nós vamos
mostrar resultado social numa transferência de idosos para eles fazerem festa e para eles viajar. Vai ser custoso isso aí, né? Sim, eu digo para nós por quê? Porque se você ler lá naquela uma medida provisória que prorrogou a vigência para até 22 de janeiro, no último dispositivo dela, ela já disse que ressalvadas as leis que já se encontram autorizadas, né? Então, se você já tem uma lei autorizando transferência de recurso para o ano que vem, você foge dessa lei. Agora, se no ano que vem você aprovar a lei, você já está sob a vigência dela. Se o senhor quiser abrir agora até o final do ano, também está valendo, né? Está valendo, só que eles falaram assim, muito cuidado, não precisa aprovar a lei no apagar das luzes, nós podemos contestar, questionar. Porque todos os anos nós sempre fizemos a lei em novembro e dezembro, né? E vamos fazer esse ano de novo, novembro e dezembro. Se é costume, vocês conseguem comprovar com eles. Agora, se vocês nunca fizerem e vão fazer lá depois do Natal, entre Natal e Ano Novo, eles vão pegar vocês. Nós tivemos 2 pedidos de CTGs agora de dinheiro até de altas somas. O prefeito passou para mim e eu canetei lá. Aprovei a lei 3019 e disse para ele que não é possível mais. Por quê? Porque ela não é costumeira, não é regular esse auxílio, né? Não é de caráter continuar, é eventual. Eles podem entender que isso é uma vantagem do apagar das luzes. Muito bem. Só para confirmar, né? Não que vai ser impedido, né, de fazer transferências, mas dentro de algumas regras. Uma delas é o edital, o chamamento público. Quer dizer, então você, enquanto município, por exemplo, você quer repassar recursos, você abre um edital. E tem regras. E as organizações sociais vão participar desse edital. Se elas atenderem as regras, concorrerem e ganharem, elas podem receber. E dentro do que você colocou, dentro das normas, tudo. Quer dizer, então não é que você não pode mais, é que você tem que fazer dentro de uma outra lógica. Inclusive, nesse caso, não é mais considerado convênio. É porque convênio é um instrumento jurídico que se faz do poder público para o poder público. Né? Então, governo federal, governo estadual, governo federal, município, ou então instituições, né, como fundações, desde que seja público. Né? Agora, do governo para organizações sociais, né, da sociedade civil, é essa nova regra. E o chamamento público. Então, faz o edital, fez o chamamento público, ela se adequou, ela se encaixou, ela ganhou o edital, ela recebe. E agora, quando eu falo assim que para esse tipo de entidade não é mais possível, é porque a gente já raciocinou lá na frente. Eles não vão se enquadrar no edital de chamamento. Por quê? Porque um dos critérios vai ser um diagnóstico da situação, vamos dizer assim, de atingimento social dela, e depois de recebido, terão que demonstrar esse alcance social. E como é que vai, por exemplo, um clube de caça e pesca, que é o caso de todo ano, não repassa dinheiro para auxiliar na festa. É uma festa nacional do Corpo do Rodeio, mas é uma festa particular, é uma festa altamente excludente. Pobre não entra lá. Por quê? Tem que pagar. Né? Entra gente de baixa renda? Entra, mas o que não tem dinheiro não entra. Então, esses fatores vão certamente levar à exclusão dela. É igual ao CTG, mesma coisa. Não é nada contra. Eu gosto da tradição da hoje, mas grupos de danças, eles não conseguem mostrar um alcance social em números. Por isso vão ser excluídos, provavelmente. É um serviço, né? Inclusive para financiar o serviço que o outro vai prestar. Sim. Essa questão do chamamento, por lá para o CTG lá, para abrir, fazer o repasse. Esses chamamentos, vamos supor, só lá no município que pode participar, por exemplo, o CTG do município pode apresentar uma proposta, ou de uma outra cidade também pode apresentar. Certamente vai ser localizado, porque não vai se tratar de uma espécie de uma licitação para prestação de serviço do preço muito barato. Né? Então, Bom, aqui eu não posso falar muito sobre isso, porque a gente está estudando ainda isso aí. Ninguém sabe ao certo como é que vai fazer. Né, eu tenho dúvida nessa questão do chamamento, porque você vai abrir um chamamento,
Você vai ter que amarrar ele só para a cidade, porque como que pode ser? Hã? Eu particularmente, segundo o que eu vi, não é possível você restringir o território. Então, eu também acredito que não, mas nesse caso você vai abrir um chamamento, fazer um repasse com o CTG lá de. Eu sou lá de Terra Roxa, com o CTG aqui de Toledo, por exemplo. Né? Pode tirar o olho gordo. Pode tirar o olho gordo. Ainda a gente não tem essa Não resposta. tem, Né? essa questão ainda é aberta ainda. Mas eu entendo que não vai, a gente não vai poder aceitar isso, porque